pessoa da Sra. Presidente Maria Carla Osório, o ter-me convidado, e a Cristina Potier também, e cumprimento todos os presentes, e é um prazer estar aqui presente hoje. A Fundação Osório de Castro é muito importante, e vamos já ver porquê. Eu não conhecia até tomar conta do cargo. Eu sou um médico oncologista de adultos, mas também de adultos jovens. Tenho ali uma fase da minha vida em que colaboro muito com trato, por exemplo, de sarcomas e doenças cancro da nasofaringe, da cabeça e pescoço, e portanto há aqui uma área em que eu fazia uma interface muito grande com a pediatria. Apanhei aquela fase também da mudança da idade, depois, e portanto, estávamos ali um ponto em que, durante muito tempo, tínhamos assim doentes em comum. E, portanto, acho que a Fundação Osório de Castro, e do que eu tenho visto, é um pilar fundamental. E vamos já ver porquê guardo isso para o fim, porque eu estive em Espanha a falar com a Fundação do Leo Messi, que, como devem saber, tem um projeto fabuloso neste momento para a Catalunha, para o tratamento dos doentes oncológicos em Espanha e da Argentina em Espanha, e acho que aqui há trazer aqui este exemplo dos ensinamentos que eu queria em Espanha, também dar aqui podemos fazer alguns insights para o futuro, ok? E, portanto, o que é que eu venho aqui, eu gostava de dizer? Nós temos uma estratégia, é uma oportunidade. O EBCP é um alinhamento, eu gostava de dizer quase que um alinhamento dos astros. A senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como sabem, teve uma irmã com um sarcoma aos 11 anos de idade. A Comissária para a Saúde, Stella Kyriakides, ela própria é uma ativista, ela teve um cancro da mama e é uma ativista da Liga Cipriota contra o Cancro e, portanto, conseguiu pôr o cancro na agenda europeia e é um dos 4 ou 5 pilares a par da transição digital, do aproveitamento, da transição das alterações climáticas, enfim, é um dos grandes temas. E no EBCP, penso que já toda a gente conhece aqui, com os pilares, o cancro pediátrico é uma das áreas que está lá muito bem explícitas e que falam de algumas iniciativas que eu acho que têm muito a ver com a pediatria oncológica. Quais são? Já antes de haver EBCP, quando eu cheguei ao cargo em 2019, era uma das minhas principais desígnios. E por isso é que o projeto que nós começámos ainda nem sonhava que ia estar aqui um dia com esta responsabilidade. E falo da medicina de precisão, como sabem, é um dos pilares do EBCP. E a medicina de precisão tem que entrar em Portugal de alguma maneira, e porque as doenças raras o que são, por definição, as doenças oncológicas têm uma incidência inferior a 2 por 100 mil habitantes. 2 por 100 mil pessoas. E, portanto, a pediatria entra aqui de uma forma a 100%. E entra também outras áreas, mesmo nos adultos, e entram alguns doentes também, que nós podemos dizer, que são de doenças ainda mais frequentes, mas que têm depois um comportamento anómalo na sua história natural da doença. E é aqui que entra a medicina de precisão e como é que ela se vai fazer. E o termo e o chavão medicina de precisão, desafio já a Fundação Osório de Castro, porque está no centro, a pediatria oncológica está no centro diria lá, do tema, se calhar numa outra alternativa e num outro momento, a discutirmos isto porque vale a pena. Vale a pena porque traz novas ferramentas, traz novas opções para os doentes, nova esperança e é isso que nós procuramos. Muitas vezes para doentes que já não têm mais nenhum tratamento. Como é que ele vai fazer em Portugal, como é que podemos falar nisso depois, noutro momento, mas eu gostava de dizer que, enquanto diretor do Programa Nacional, nós temos o National Cancer Hub, que penso também que sabem o que é. Há um grupo de despacho emitido pelo Ministro da Ciência e pelo Ministro da Saúde, que formou um grupo em que é co-coordenado pelo diretor do programa e pela Agência Nacional de Investigação Biomédica, a AICIB, que é a autoridade competente. Nós reunimos todas as terças-feiras, uma vez por mês temos o nosso Policy Group e depois, de 6 em 6 meses, e sempre que se justifica, temos os Stakeholders Group. Estes grupos que estão formados da comunidade, são mais de, neste momento, penso eu que são 10,
mas temos mais de 400 pessoas envolvidas nisto, e uma das iniciativas que vem da sociedade é precisamente o da medicina de precisão. Não sei se está aqui, se tiveram já aqui o Jorge Lima, que está a coordenar um grupo precisamente para a oncologia pediátrica e que existe já alguma vontade e algumas... estão-se a alinhar os astros para que nós possamos alinhar este programa, expandi-lo a nível nacional e juntá-lo com alguns programas mais desenvolvidos que já existem nos adultos. Porque, e eu vou já passar para um tema, a investigação clínica é muito importante. E é um tema que nos diz muito, e a mim me diz muito, para quem não sabe, estou há 16 anos à frente de uma unidade de investigação clínica e que tenho sentido inúmeras dificuldades. Consegui, a muito custo, está aqui a Ana Maia, trazermos a pediatria para este grupo, mas é importante que só uma instituição não faz, não é possível. A investigação clínica tem que entrar no panorama a nível nacional e é importante que isso aconteça e está a acontecer. O diretor executivo do SNS está sensibilizado e o Sr. Ministro também. E o que é importante? O que é importante? O importante é que os hospitais sejam profissionalizados a nível da investigação clínica. Tenham uma estrutura à parte que consigam fazer as coisas acontecer. Porque o que não pode acontecer é o que eu vou contar agora. Eu, em 2018, ia visitar o Val d'Hebron, houve lá uns problemas, e eu, à última hora, fui visitar o Hospital São João de Deus, que toda a gente aqui conhece, porque ia comprar um sistema informático para a minha instituição, um sistema informático para informatizar a unidade de investigação clínica. Como é que os ensaios entram? Enfim, para informatizarmos tudo. E então o vendedor disse, não podemos ir ao Val d'Hebron, vamos ao São João de Deus. Bom, no São João de Deus eu encontrei a minha contraparte, que era a diretora da unidade de investigação clínica do hospital, que tinha sido vice-presidente para a investigação da Pfizer Europa. Okay? Portanto, uma pessoa que tinha e que estava excitada, contava-se que os olhos brilhavam. Porquê? Porque o Lionel Messi tinha apresentado, 9 dias antes, uma iniciativa que tinha sido... Sabem que ele vai fazer lá um pavilhão, quem conhece aquilo é um novo pavilhão, que custava 18 milhões de euros. Eu gosto de contar esta história, 18 milhões de euros. Ele entrou com 3, depois mais 5 fundações entraram cada um com 3, mais 3 milhões. O La Caixa, a Fundação Bilbao Vizcaya e outras 3 quiseram estar e estão incógnitas. Chegou ao fim, só dava 18 milhões ou 20 milhões. E aquilo derrapou lá como cá, as obras também derrapam. E ele disse, ok, então o que falta ponho eu. E aquilo está quase para abrir. E então eu cheguei cá a Portugal e fui conversar com alguém, não é com o Cristiano Ronaldo, mas é alguém parecido, que tem quase uma fortuna como ele, também, estamos em Portugal, precisamos dar aqui é uma fundação e tal. E aquilo que eu recebo, e é muito triste isto, é que nós, SNS, hospitais públicos, que é um caso da pediatria, nós não temos condições para receber isto. Como sabem, se eu der 1 milhão de euros ou der 100 euros a uma instituição como o Hospital Pediátrico, imediatamente isto fica cativo pelo Ministério das Finanças. E isto é uma desgraça para o país. Portanto, a primeira coisa que nós temos andado a fazer nos últimos 3 anos é mudarmos o sistema disto. Os hospitais, como no resto da Europa, nós temos que ter estruturas ao lado. Aliás, em Espanha, o Messi não deu à Generalitat da Catalunha, que o hospital é da Generalitat, do Governo Regional. Deu à Fundação do Hospital João de Deus. Deu à Fundação, que é uma estrutura paralela. Okay? E é isto que nós temos que fazer. Da minha parte, já expliquei-me isto de economia. Fez-se um grupo de trabalho, mais economia na saúde, mais saúde na economia. Juntámos com o Ministro das Finanças, com o Ministro da Saúde, o Ministro da Ciência. É importante darmos um tiro de partida. Hoje de manhã começaram as reuniões dos Estados-Gerais do SNS, a primeira correu no Porto hoje, vamos ver amanhã nos jornais, e este tema veio para cima da mesa, felizmente, alguém, o Dr. Luís Portela da Bial, que o pôs em cima. É uma necessidade até, e logo a começar, por exemplo, pela pediatria oncológica. Porque ninguém pensa que um hospital, eu já disse várias vezes, ninguém vai fazer um centro de investigação para a pediatria. Isso é impossível. O que é possível é termos um grande centro de investigação clínica, e esse centro de investigação clínica vai ter uma contraparte para a pediatria. E, portanto, isto é uma vaga de fundo em que todos temos que surfar. E essa é a novidade que eu gostava de dizer. Nós já temos um exemplo, como sabem, vou aqui gostar de dizer, o Hospital de Braga não me encomenda, mas o único hospital, neste momento, que os instrumentos necessários em Portugal para fazer investigação clínica à séria, como se faz nos grandes países da Europa, é o Hospital de Braga. Mas porquê o Hospital de Braga? É importante.
Porque o Hospital de Braga é o único, tem um centro clínico académico em forma de associação, que é uma associação entre o Hospital de Braga e a Universidade do Minho, e mais o Grupo Melo. É uma herança da PPP. Eu costumo dizer que é a melhor coisa, pelo menos esta não há discussão pública, porque deixou um exemplo para o país. E o que é certo é que quando entra um ensaio clínico, quem assina o ensaio clínico não é o hospital, é o 2CA. E depois o 2CA contratualiza tudo com o hospital. E é assim que tem que ser. E contrata enfermeiras, técnicos, tudo. No fundo, funciona quase como a acreditar para os serviços de pediatria, em que contratam psicólogos e que os cedem ao hospital. Mas é muito mais fácil a contratação. E a mistura que nós fazemos ao misturarmos o hospital é muito mau. Eu costumo dizer que, por exemplo, em Lisboa, para dar o exemplo de Lisboa, eles têm a EML. A EML é o que paga as multas de trânsito. Porque é altamente profissionalizado, está separado da variação. E é aqui que nós temos que pensar. E a pediatria aqui, portanto, a Fundação Osório de Castro, o que eu estou aqui a fazer um apelo, o que é? É, muitas vezes, nós que estamos dentro, precisamos de apoio de quem está fora. É das associações de doentes, é das fundações que têm que ver nisto uma oportunidade, definitivamente. Nós temos que pôr associações deste género a trabalhar aos hospitais, em que está o hospital, mas também tem que ter a sociedade relevante. É a Fundação A, a Fundação B, as estruturas. Quase que, eu diria, no Porto nós temos uma coisa semelhante. Temos a Casa da Música ou a Fundação de Serralves, que é o Estado, mas depois temos os mecenas à volta. E isso é possível fazermos. E nós temos que conseguir para andarmos para a frente. Esta era uma das mensagens que eu gostava aqui de dizer, porque a pediatria tem que vir para isto. A medicina de precisão é uma necessidade e, portanto, a pediatria pode tirar rendimento disto na linha da frente. Portanto, ajudem-nos. E a Fundação Osório de Castro, que esteja atenta a este assunto. Esta era uma das mensagens que eu impus a mim mesmo, que tinha que vir aqui dizer. Por outro lado, tinha aqui mais umas notas. Também eram, portanto, a medicina de precisão, a investigação clínica, os sobreviventes é muito importante, todas as áreas ligadas é por isso que a estratégia corre Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Ministério da Segurança Social. É importante porque um dos grandes dadores dos sobreviventes, felizmente, é a pediatria, com as sequelas todas para o futuro, e isso também merece uma grande reflexão, e que provavelmente estarão atentos, mas que, felizmente, Portugal, em algumas áreas, já está na linha da frente, mesmo a nível europeu. E, por outro lado, e por último, e para acabar, gostava de falar num dos grandes desafios. Esta semana saiu o perfil de Portugal pela primeira publicação do Registro Oncológico das Desigualdades de Cancro, que é uma das grandes iniciativas do EBCP. O relatório é da OCDE, é uma estrutura que está sediada em Milão, em que vai colher dados de oncologia de todos os países. Este é o primeiro registro, mas que no futuro vai dar dados sobre as desigualdades e as divergências que existem entre os países, que vai ser um instrumento fundamental para os investimentos. E o que aconteceu foi que, para nosso, não foi surpresa, mas nós que andamos no terreno já percebemos isso, é que Portugal é um dos países que investe menos. Eu estava lá a ver no relatório 256 euros per capita para o tratamento do cancro, mas com este dinheiro, sendo um dos que gasta menos, ou que gasta menos, é um dos que obtém melhores resultados, com índice de sobrevivência a nível europeu acima da média. Isto, fazer pouco, ter muito, tendo pouco, é uma coisa. E porquê? Estão lá as razões, vamos já ter à pediatria. Uma das razões é porque, estava ali a ver, temos centros certificados, centros de alta especialização no tratamento. E aqui a pediatria está à frente. Como sabem, são o primeiro centro certificado e o mais antigo. A oncologia é um exemplo para o resto da oncologia. Quem me dera a mim ter nas outras patologias do que se passa na pediatria. 4 centros, na prática do norte estão um em frente ao outro, 3 centros, acabou. É aqui que são tratados e não se admite que anda um doente a ser tratado de cancro num hospital mais pequeno ou no outro. É preciso expertise. E agora, mas nós não podemos ficar portanto, sentados à sombra da bananeira. E um dos grandes desafios que agora do EBCP vem em frente é continuar a certificação e a acreditação. E eu ponho também à consideração dos 3 centros que eles têm que se agregarem mais, porque nós temos 400 casos a nível nacional, e tem que haver, quer para a investigação, quer para quase que um agrupamento, porque nós vamos ter que responder. Começou em Bruxelas agora a definição do que é um Comprehensive Cancer Center, os centros compreensivos, está-se a discutir o que é a definição,
E vamos ter depois a acreditação. Os alemães já têm uma coisa muito avançada, que é o German Cancer Society, que é uma estrutura, não é uma instituição de médicos, é uma estrutura onde mete a indústria, mete o governo, mete coisas muito sérias e tem já uma estrutura de certificação, que é o OncoCert, se alguém quiser saber, que já certificou centros em pelo menos 6 países do norte da Europa e à volta da Alemanha, e eles querem expandir, e é importante que, entretanto, os hospitais e as pessoas que estão a lidar neste terreno comecem a perceber o que é este OncoCert, como é que se faz a certificação, porque não é só certificação, depois é a acreditação, ok? Porque daqui a uns anos vão perguntar assim, ok, eu quero ser tratar um tumor do Wilms daqui em 2030, um tumor do Wilms, ok. O Hospital de Coimbra é certificado e acreditado, lembrem-se daquele sistema TUV que eles têm para certificar as cadeirinhas, tudo, os alemães têm isto. Também têm isto agora para a oncologia. E, portanto, eles depois, quando entrarem aqui para fazer uma inspeção e para darem o selo que toda a gente quer, eu sou da DGS, mas depois não é como a da DGS, pois isto é a série a nível europeu. E, portanto, estejam atentos a isto que está a mudar, os tempos são de mudança e são de exigência, e nós que estamos bem, temos que estar muito bem e acompanhar os grandes parâmetros e as grandes exigências que aí vêm para estarmos à altura. Com certeza vamos estar e conto com os colegas que lidam a área do cancro pediátrico para juntos mantermos Portugal, pelo menos no ranking acima da média europeia, como assim fez. Muito obrigado e espero que tenha dado algumas informações. Não sei se alguém tinha alguma pergunta aqui para o professor, doutor. Ah, está ali, pronto. Estava a achar. Pergunta agora, se não calas-te para sempre. Não é pergunta, é só para acompanhar. O José Diniz, eu estava a dizer, obrigado. É no fundo para acompanhar, ainda bem que o José Diniz fez aqui estas observações e esta vontade de trabalhar a área da medicina de precisão em Portugal, em particular na oncologia pediátrica. Como estavas a dizer, eu estou à frente do tal grupo de oncologia pediátrica do National Cancer Hub e é precisamente aí que temos trabalhado muito em prever ou planear uma estratégia de medicina de precisão em Portugal. Tenho falado, quem lá está a Fundação Rogério Castro, está a acreditar, estão os centros de oncologia pediátrica e, portanto, acho que estamos a caminhar bem nesse sentido. E pronto, e agora é trabalhar também em conjunto convosco para pôr a coisa a andar. Muito bem, eu estou disponível para aprofundarmos o tema, se calhar, isto merece umas 2, 3 horas para nós discutirmos, irmos ao detalhe, porque é no detalhe que se esconde o diabo, não é? E, portanto, há aqui muitas coisas a fazer. Na medicina de precisão, imaginem lá, vou já aqui dar um toque, de repente estamos a analisar um caso, sai uma mutação, a mutação tem uma droga nova, mas só está em ensaio clínico, só está, por exemplo, na Bélgica ou só está em Barcelona. A DGS está proibida de financiar idas ao estrangeiro para financiar medicamentos, e é aqui que a sociedade civil pode entrar, porque é preciso que a família tenha que ser suportada para que não seja por razões financeiras que não possa ter acesso a um novo medicamento, que ainda que esteja só em fase experimental. Este é um dos problemas que a medicina de precisão, este e outros traz, mas isto é muito real, ok? Doutor, só dois comentários. O primeiro tem a ver com a questão da pediatria, da representação da pediatria dentro da Estratégia Nacional de Cancro. Eu tenho, como o senhor sabe, uma discordância de fundo, porque acho que a pediatria não está tratada nesta estratégia em igualdade de circunstâncias com o que está a nível europeu, mas eu creio que no trabalho que nós vamos todos desenvolver em conjunto no National Cancer Hub, vamos conseguir seguramente chegar a bom porto e, portanto, estou esperançada com o trabalho que vai ser desenvolvido no terreno e que esse vai colmatar essas diferenças que eu acho que existiam, talvez, do ponto de vista mais teórico. A outra questão era um comentário um bocadinho lateral. Eu sou de acreditar não tem como desígnio a investigação, tal como tem a Fundação Osório de Castro, se bem que também mantenhamos um olhinho neste assunto e o interesse, que é o interesse natural dos pais, dos sobreviventes e muito, sobretudo, dos sobreviventes. E eu gostava de fazer um comentário que é, nós,
enquanto associação de doentes, eu considero que a Acreditar é uma associação de doentes porque é uma associação de sobreviventes e de pais, não somos comparáveis com uma fundação como a do Lionel Messi. Ou seja, tenho imenso respeito pela fundação do Messi, imenso, e acho que fazem um trabalho fantástico e vão permitir, mas uma associação de doentes para conseguir reunir fundos e colocar fundos na investigação tem que ser colocada desde o início na discussão sobre a investigação que está a ser feita e sobre as suas prioridades, porque de outra forma não consegue. Portanto, há uma diferença de fundo muito grande sobre como é que nós envolvemos as associações de doentes e a sua participação e como é que nós conseguimos envolver a sociedade em geral. Peço desculpa, era um comentário só. Muito obrigado. Isto são comentários muito pertinentes. Eu vou tentar responder, porque também tenho pensado muito nisso. A questão da estratégia, como é que nós arrumamos a AB, se ela é transversal, tínhamos o problema da pediatria, mas também tínhamos as das doenças hereditárias, tínhamos vários subgrupos, e acima de tudo ficou por grandes temas. Mas o que interessa é que os temas depois, em cada um dos pilares, cada um encontre a sua área de ação. Em relação à Fundação Messi, a Fundação Messi é uma fundação como a La Caixa, como uma fundação, nem é de doentes, é alguém que quer assim, eu quero entregar dinheiro para isto. Ele não entregou dinheiro para a investigação, esse é que é o problema. Ele não é o problema, ele entregou dinheiro para fazer uma ala com 100 e tal quartos, ou, não é? Quer trazer todos os miúdos de tratamento da Argentina para ali, que é um centro. Portanto, ele não é uma associação de doentes. Não é uma associação de doentes, mas o que aconteceu foi que, e eu trago esse exemplo como um exemplo de que o hospital tem capacidade, que é uma estrutura do Estado que tem capacidade para receber dinheiro. Outra coisa é que nós vemos isto nos adultos. Uma pessoa que é muito rica, morre, quer deixar um legado, e isso em Espanha aconteceu muitas vezes, neste momento não tem condições. Vou deixar um legado ao IPO, ao Ministro das Finanças. Já me disseram isso. Isso é um problema. Alguém já pensou que neste momento, se alguém quiser deixar uma fortuna, antigamente deixava, fazia isto, uma fundação. Este momento, nós não temos estes instrumentos. E isto é muito mau. E, portanto, nós temos que dar a volta a isso. Como é que nós vamos construir? Já devem ter ouvido falar no Val d'Hebron, há vários institutos em Espanha e em França, o INSERM em Espanha, em França, como sabem, são estruturas paralelamente ao hospital, que são controladas pelo hospital e pelo Estado. Em Inglaterra temos o Instituto Nacional o National Institute of Health Research, cuja grande bandeira é a vacina do Covid, em que os lucros ficaram para o Estado e ali nesta estrutura, que tem branches, tem ramos em cada hospital. O modelo espanhol é como tem estes institutos de investigação sanitária associados aos hospitais, já tem em Santiago de Compostela, já tem em Badajoz, já tem em Sevilha, os hospitais da Catalunha têm todos, 7, cada um deles os maiores, 40, 50 milhões de euros por ano de receita, e por isso conseguem estar no topo e atrair os melhores profissionais. A mim já me, entre aspas, roubaram vários médicos que estão lá a trabalhar. A mesma coisa na Bélgica, com o Instituto Jules Bordet, com o Gustavo Roussy. Eles vão lá para trabalhar e não vão trabalhar para o hospital público. Esta é a parte de hoje, disse isso. Quem me vem aqui buscar, eles vão trabalhar para estes institutos, para o Hospital Val d'Hebron. Não vão passar para o Vio. E as pessoas vão lá, quem lhes paga o salário é o hospital, o Ministério da Saúde da Catalunha ou de Espanha. Não é, são estas estruturas. Eles vão para lá e depois ainda trabalham de forma. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer? É que estas novas estruturas, que o Dr. Fernando Araújo está muito interessado, tipo 2CA em Braga, já disse ao Sr. Ministro da Economia, olha, o projeto, não vamos fazer mais nenhum projeto piloto em Portugal. O piloto já está feito, acabado, agora é analisá-lo e vamos replicá-lo. Acabou, não há mais tempo. O tempo é de agir. Hoje foi assim que o Fernando Araújo acabou no último slide, pedia para o tempo é de agir. E o de agir é irmos para o terreno e fazer as coisas. Está feito. Vamos contratar as pessoas que devem ser, vamos fazer os estudos, vamos pôr os dados em cima da mesa para que esta investigação ou outras coisas cheguem. Um dos grandes problemas que nós temos é do EBCP, assim como os fundos do PRR e outros, é que o Estado não tem capacidade, porque não tem os quadros depois para agir. Para vocês fazerem ideia de uma das coisas que eu tive no EBCP agora. E isto é quase... Nós vamos entrar numa joint action, são aquelas ações conjuntas. Nestas ações conjuntas, a Comissão Europeia paga quadros. Vamos começar este projeto, eu preciso de 3 funcionários. Coisas tão comezinhas como isto. Começam a ver aqui as dificuldades de Portugal.
Eu vou contratar 3 funcionários. Eu sou a contraparte de Portugal, a Alemanha, a França, cada um tem a sua parte. E eu tenho que contratar, pela lei da contratação pública, tenho que contratar uma pessoa que ganha 1.200 euros como técnico superior de saúde para este projeto. A Comissão Europeia paga 80%, dá 800 e tal euros. E Portugal entra lá com os 200 euros. Para o mesmo projeto, na Alemanha, são 6.000 euros. E a Comissão Europeia paga 80% de 6.000 euros. Okay? O que é que acontece aqui? Eu vou contratar, por este dinheiro, eu vou contratar um jovem acabado de sair da faculdade, okay? Inexperiente, tal, com tudo. E depois vou contrariar com a Eslovénia, que tem uma política fantástica deste aproveitamento destes recursos, que montam estruturas de saúde e aproveitam estes fundos da União Europeia para montar estruturas robustas. E depois, o desempenho e montes dos projetos que nós temos do EBCP, que já ouviram, são competitivos. Isto é, nós temos que ter gente cá deste lado, muito capaz de ter projetos competitivos. É difícil depois irmos a jogo, costumo dizer. Pá, se o meu clube só pode treinar 2 vezes por semana no campo relevado, depois querem que eu vá jogar para a Liga dos Campeões e ganhe jogos. Epá, é isto que nós temos, esta dificuldade. E, portanto, nós temos que arranjar, e o próprio SNS já percebeu, que tem que arranjar aqui umas estruturas que são muito importantes. Vai sair uma posição conjunta, e muito em breve, ou para a semana, um position paper do National Cancer Hub, a dizer, como uma recomendação ao Governo, isto só para a investigação, mas isto serve para a investigação, não é só a investigação clínica. Investigação estrutural, projetos piloto, agora os projetos piloto já devem ter ouvido falar nos rastreios, não é? Os novos rastreios, são estruturas que nós rapidamente conseguimos montar as coisas no terreno. Nós não conseguimos praticamente entrar numa vacina, num grande ensaio da vacina de Covid. Porque nos outros países os hospitais ainda ficaram piores que nós. Itália, Espanha, ficou super estressado. Mas as estruturas para fazer ensaios clínicos, para meter, mas estavam lá e continuaram. Nós parou tudo. E, portanto, nós não temos estruturas capazes e paralelas aos hospitais de manter as coisas a funcionar. E é isto que anda a lutar há anos e que nós temos que as montar. Vem aí um protocolo novo, não me pedir embora sem falar nisto, porque é da pediatria que também estamos, que é o DRUP, que é um projeto muito interessante, que é um projeto da Comissão Europeia, que começou na Noruega, na Suécia, está na Noruega, dos países nórdicos todos, que é um protocolo mais ou menos assim. Medicina de precisão. Este grupo funcionou, já está pôs on board todas as grandes companhias da indústria farmacêutica, que isto é muito importante. E depois fazem varrem e fazem a análise molecular. E depois, se tiver uma mutação, vocês já viram, por exemplo, se tivéssemos um R2 num tumor sólido de uma criança. É complicado, não está no RCM, não está nada, é um bico de obra para nós termos acesso a esta droga. Mas, através do DRUP-like, o ensaio clínico vai abrir e as pessoas, nós temos acesso. Isso e a muitas patologias. Este é um protocolo fantástico. Nós, no IPO do Porto, vamos conseguir pôr e vamos alargar isto ao país inteiro. E é isso que é importante nós temos que fazer. Nós temos que conseguir fazer a nossa contraparte, senão vamos ter que os mandar para fora. E, portanto, nós temos que fazer isto cá dentro. O tempo é de agir, como dizia o Fernando Araújo hoje de manhã. Ok? Pronto. Posso? Cristina, posso falar? Posso colocar uma questão? Peço desculpa. Muito obrigada pela apresentação. Fiquei muito feliz por saber que é uma pessoa muito dinâmica e é isso que precisamos. E eu queria saber qual é a sua opinião para a melhor estratégia para o acompanhamento médico dos sobreviventes a longo prazo, ou seja, mais de 5 anos. Como é que deve ser feito esse acompanhamento nos centros de saúde, nos hospitais de referência, por quem conhece o cancro ou por médicos que não sabem nada de cancro? Obrigada. Muito obrigado pela pergunta, que eu ofereci-me já a responder, mas eu não vou poder responder. Vou dizer porquê. Porque isso reverte para o Plano Nacional de Sobreviventes que nós não temos. E vamos ter que nomear um grupo de trabalho para o fazer. E era injusto da minha parte eu dizer já o que é que quero, que já estar acondicionado. Algumas coisas são... Mas qual é a sua opinião? Sim. Já agora gostava de saber. Vamos ter. Do que nós sabemos, nós temos que segmentar. Primeiro, qual é a definição de sobreviver? Há quem diga que é logo no dia de viver, começa no dia de viver, nós vivos. Neste caso, mais de 5 anos. Longo prazo. Sabe, mesmo assim, sabe agora, há muitos tratamentos que demoram mais de 5 anos, mas isso o cancro da mama. Sabe logo por aí, há cancro da mama, agora são 10 anos. Vão ser 15, não é? Começa por aí. Depois, há vários modelos, mas um dos modelos segmenta falam do meu hospital, do IPO, que eu conheço melhor. Há doentes, grupo 1, doentes, que nós não podemos dar alta, porque são doentes que fizeram mastectomias, que fizeram radioterapias, tipo
nova semiologia que não podemos mandar para os cuidados de saúde primários. É muito difícil, são aqueles doentes que ficam com sequelas graves e dependentes de estruturas de hospitais. Mesmo assim, desses é importante mantermos algumas ligações com outros doentes. Depois temos os doentes que fazem tratamentos em fase ativa, que têm sequelas de média gravidade durante muito tempo, mas depois entram numa fase de estabilidade e essa já é possível entrar numa relação mais de distância. Mas hoje, com as novas tecnologias, é importante, e se calhar vai ser esse o estudo, estabelecer, falar que também o Fernando Araújo falava muito bem, que é redes. Nós temos que trabalhar em rede. Não falei aqui dos adultos, para a rede de referenciação inclusiva, depois está algum limite de tratamento, uma coisa disruptiva. Nós vamos deixar de falar em rede de oncologia médica, rede de oncologia. Vamos falar em rede nacional de tratamento de câncer da mama. Para tratar o câncer da mama, seja aqui, seja em Castelo Branco, ou seja no Porto, ou seja na Madeira, o que é que temos que fazer? Dá cá o livrinho, olha, a cirurgia tem que ter isto. Se não fizer o barco no Centennial, como deve ser, esqueçam de fazer cirurgia. Okay? Não se metam nisso. Depois, para analisar o tratamento, a oncologia médica, rumores agora que alguém fez a análise genética, a BRCA, tem que estar lá tudo escrito. Com as ligações online, o grupo, há coisas virtuais, nós temos que ter uma petição a nível nacional ou até a nível regional, e o doente sai e diz, ele está muito bem tratado, porque analisado, ele tem que ter a noção de que a decisão dele incorpora o melhor que tem a ciência. Mas nós temos que ter maneira de certificar isto e de controlar e de monitorizar e avaliar. Esse é o problema. Não é só dizer que tem a placa à porta e ok. Não, isto tem que estar aqui numa base de dados, aqui isto. O diretor da oncologia do campo da mama da região centro, imagina, pode ser alguém que esteja em Viseu ou na Guarda. Porque é um grupo que vai fazer isso. Isto não é unipessoal, uni-hospital. O conceito do hospital aqui é importante. Não é vamos para os compreensivos cancer centers. É a rede, que tivesse a rede. Isto é um modelo muito alemão, não é? Que existe muito. É a rede e depois se podem estar dentro ou podem estar fora. Claro que toda a gente depois quer estar dentro, tem que melhorar as suas camas. Podem chegar aqui, sou do centro pediátrico da oncologia para não sei o quê. Pois é, mas vem aqui alguém de fora não, vai ver os estándares nisto estão lá abaixo do recomendado. Se calhar a administração vai pensar 2 vezes, vai alinhar um grupo de trabalho e 6 meses, vai pôr isto a trabalhar como deve ser. E isso tem muito mais força do que qualquer nós estamos a ter falar. Tem força. E portanto, depois, não fugindo ao termo de sobreviventes, há muitos esquemas aí que têm que ser feitos, nomeadamente na parte económica, na parte social, no acesso aos filhos, essa componente toda. Isto é um plano, é um grupo de pessoas que têm que pensar nisto. Não é o grupo, nós no programa somos 5 pessoas, trabalhamos uma vez por semana, pensamos nisto e tentamos fazer o mais possível, mas isto é um desígnio do país, é preciso uma estratégia, chamar os especialistas para isto, é preciso fazer muito bem estimado no nível europeu, muito. É preciso analisar como é que estão a fazer os outros países, para nós não descobrimos a pólvora, mas que temos que acompanhar as melhores práticas. Eu acho que respondia-lhe isso porque eu vou meter numa área que eu não domino. Não é o meu... Sei por alto, mas a Sociedade Portuguesa de Oncologia tem um grupo de trabalho a fazer isso. Uma vez que eu contactei a Sociedade Espanhola, tem um documento de 300 páginas, leio muito detalhe, muita coisa para estes grupos fazerem. Agora, nós temos que ir para o trabalho de alguém do governo, nós não somos do programa, que não fala com técnico. Se nós quisermos ouvir, podemos ouvir, estamos todos satisfeitos. Ouvir isso, ouvir as listas de espera, como é que são as listas de espera no Covid, que é outro tema. Depois, quando a entidade reguladora da saúde vem dizer isto, 30% estão acima dos tempos médios de resposta garantida. Nós temos a análise, são quase todos colocados, e aí, portanto, é mim, um diretor do programa, tinha que saber, mas é que um grupo de uma gastrectomia está a ultrapassar, um doente com isto está a ultrapassar. Felizmente, em Portugal, se é uma minoria. Em Portugal, podemos dizer que o tratamento cirúrgico a tempo, que é da doença conta, que é curativa, está dentro dos tempos. Agora, se me bem perguntar, uma doente para fazer uma reconstrução de uma colostomia, se está para fazer, acima de tudo, fazer uma reconstrução de mamária, aí sim, estamos mal. Mas o SNS não chega a todo lado e, portanto, também são programas de sobreviventes, isto depois, das cirurgias. Mas depois, os dados, é outra história da estratégia, os dados são todos misturados. E
nós temos que ter acesso, o registro oncológico tem que ter acesso, por exemplo, aos rastreios. Nós não conseguimos fazer isto, conseguimos este ano ligar e dizer, epá, fizemos não sei quantos casos positivos no rastreio do cancro da mama ou do cancro de colo do útero. Pois é, mas houve 533 casos em 2019 de cancro de colo do útero. E desses 533, quantos é que vieram do rastreio? Eu neste momento não consigo dizer. Talvez para o ano até consiga dizer. E esses 533, imaginem, 200 vieram do rastreio e outros 200 não vieram do rastreio. Qual era o estadiamento deles? Era mais baixo, que nós queremos estadios 2 e 2, é como no pulmão, não é já estadios avançados. São mais mal estar quieto. Como já fizemos em 2018, é interessante nós sabermos qual é a sobrevivência. Se o rastreio que gastamos muito dinheiro, olhar para as curvas de sobrevivência e vermos se o dinheiro está a ser bem investido e se está a ser bem emprego. Porque nós fazemos o rastreio, depois os hospitais não dão saída, porque se atrasam por isto ou por aquilo, e os doentes morrem independentemente de terem sido rastreados ou não, também não está bem. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer e se calhar isto é trabalho demasiado para, já disse ao Sr. Ministro, para um Programa Nacional das Doenças Oncológicas com 5 pessoas a trabalhar uma vez por semana. Pronto. E mais não digo que está.